Fala, torcedor vascaíno, o Vasco voltou a sondar o atacante Vitor Sá, ex-Botafogo, que hoje joga no Krasnodar da Rússia. E o Elinho, atacante ex-Red Bull Bragantino, ex-São Paulo e que vem sendo especulado no Vasco da Gama, só que o negócio é muito difícil. Inclusive tem um concorrente, inclusive já fez até a proposta pelo jogador. E o amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen, vai acontecer ou não? Você vai ver aqui nesse vídeo. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like nesse vídeo e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Beleza? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral aí que é muito importante. Agora vamos para as informações. A primeira informação que a gente vai falar aqui agora é sobre o amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen, que estava sendo especulado até porque o time alemão vai fazer uma turnê aqui no Rio de Janeiro. O que é uma turnê, João? Turnê é que o time alemão vai jogar algum amistoso aqui no Rio de Janeiro e vai fazer alguns treinos, tipo uma mini pré-temporada, entendeu? E aí estavam cogitando que seria um amistoso ali, um jogo contra o Vasco da Gama. Só que se você pegar o calendário do Vasco e também o calendário ali do Bayer, o Bayer vai vir para cá pro Brasil no dia 14 de julho. Aí vai ficar até o dia 24. Nesse período o Vasco tem jogo tanto no Brasileirão e tanto na Sul-Americana, né, que é os playoffs, né, que é contra o Independente Del Valle. Por isso não vai acontecer esse amistoso contra o Bayer Leverkusen, algo que seria muito maneiro, né? Agora que a gente tá vendo o Super Mundial, as equipes brasileiras dando trabalho até mesmo pros europeus, ia ser maneiro ver um Vasco ali contra o Bayer Leverkusen, mas não vai acontecer provavelmente. Tá aqui, ó, o amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen não deve mais acontecer por conta da falta de compatibilidade das datas dos dois times. O clube alemão estará no Brasil nos dois dias, dois dos dias 14 a 24 de julho, período no qual o Vasco estará com seu calendário recheado, com jogos pelo Brasileirão e também pela Copa Sul-Americana, que é os playoffs, né, contra o Independente Del Valle. Dia 13 até mesmo, né, um dia antes do clube alemão chegar no Brasil, o Vasco tem um clássico lá em Brasília contra o Botafogo. Então, cara, não vai acontecer provavelmente esse amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen. O Vasco estava negociando até mesmo esse amistoso. Ia ser muito maneiro, né? Ter no Maracanã Vasco e Bayer Leverkusen. Seria muito maneiro financeiramente para o Vasco, para expandir a marca Vasco da Gama para o mundo, né? Então, mas não vai acontecer, infelizmente. O Vasco marcou um amistoso, né? Mas vai ser contra o Montevideo Wanderers do Uruguai, ok? Vai acontecer no dia 5, inclusive, lá na Arena das Dunas, em Natal. Então, alô Natal aí, ó, fiquem de olho. Bom, outra informação que tem é sobre o atacante Vitor Sá. Lembram dele? Ex-Botafogo, que jogou muita bola, inclusive, no Botafogo. O Botafogo vendeu o jogador para o clube russo, que é o Krasnodar, né? E o Vitor Sá, inclusive, já confirmou que o Vasco já sondou, já fez contatos com o empresário dele, com ele mesmo, só que ele não veio, né? Muito por conta do clube russo não queria liberar o jogador na época. Bom, vamos lá. O Vitor Sá, ele tem interesse em voltar ao Brasil, até porque o filho dele, a família dele, está aqui no Brasil, não foi para a Rússia junto com ele. O filho dele estuda aqui no Rio de Janeiro, inclusive, então ele vindo pro Brasil seria uma boa, ele vê com bons olhos. Então vamos lá, a informação que tem é o seguinte: o Vasco retorna carga por Vitor Sá, atacante do Krasnodar da Rússia. O gigante da colina voltou a demonstrar interesse pelo jogador. Em janeiro, a direção do Cruz Maltino já havia tentado a contratação do atleta, mas não obteve sucesso. Todavia, as portas seguiram abertas para uma nova rodada de conversas. Então tá aí. Informação dada pelo Detetive Vasco, tá, pessoal? Essa informação foi postada pelo News Colina também. Informação muito importante pra gente saber. É um jogador que a galera meio que já sabe, né? O Vitor Sá é um bom jogador, acho que ajudaria muito o Vasco da Gama. É um jogador que foi muito importante em 2023 pro Botafogo, o ano que o Botafogo, inclusive, pipocou, né, naquele título do Campeonato Brasileiro pro Palmeiras. Mas é um baita jogador que saiu no meio da temporada, inclusive, eu acho, se eu não me engano, em 2023. E é um jogador que com certeza absoluta no Vasco faria total diferença, caindo na ponta direita, né? Você imagina, Nuno na esquerda, Vitor Sá na direita, centroavante Pablo Verrete. Aí o camisa 11 ali, o cara que comanda o meio campo do Vasco seria o Felipe Coutinho.
pô, seria um time ali fortíssimo no ataque, na minha opinião. Melhoraria cada vez mais. Claro que a gente tem um Ryan hoje, né? Mas o Ryan, a gente não sabe se fica ou não fica. Caso o Vasco receba uma proposta aí milionária, o Vasco pode vender. Então é uma incógnita, né? Então não dá pra garantir que o Ryan vai permanecer, que o Ryan é nosso ponta direita. Não dá pra confirmar, pra afirmar isso. Até porque chegando uma proposta do Vasco ali de 200 milhões de reais de um clube europeu, o Vasco vai vender. Até porque o Vasco precisa do dinheiro, querendo ou não. Tá? Então, informação importante pra gente saber sobre o Vitor Sá, atacante ex-Botafogo. Quero a sua opinião, torcedor vascaíno. Você aprova, não aprova? Qual é a sua opinião em relação ao Vitor Sá? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Pra quem pergunta sobre ele, pra quem não conhece, Vitor Sá é esse cara que tá na imagem. E aí tá aqui o perfil do jogador no Transfermarkt, né? Que é um site de scout, vamos dizer. Ele tem contrato hoje com o Krasnodar, o clube da Rússia, até o dia 30/6/2026, tá? O valor de mercado dele hoje é de 3 milhões de euros, beleza? Ele tem 31 anos de idade, né? O que pesa, querendo ou não, é a idade. A idade do jogador é meio que... É meio complicado. Não um jogador, vou dizer que velho, mas também não aquele jogador novo, né? Vamos dizer, 28 anos, 27, seria excelente. Mas 31 já é um pouquinho já elevado. Mas mesmo assim, ainda um jogador que serve pro Vasco da Gama, que se chegasse hoje no Vasco, brigaria pela titularidade com o Ryan, até porque o Ryan tá muito bem, então não tem como a gente falar que ele chegaria para ser titular. Antes do Ryan entrar nessa boa fase, ele seria titular sem dúvida nenhuma. Mas, como o Ryan tá bem, eu acho que ele chegaria no Vasco hoje para ser aquele jogador ali para disputar a posição com o Ryan. Inclusive, o Vasco está disputando 3 competições: Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. 3 competições ao mesmo tempo. Para jogar essas 3 competições, precisa de elenco. O Vasco hoje não tem elenco, né? Ryan se machucou, quem vai entrar? Lloyd, Augusto? A gente já viu quem é o Lloyd, já viu quem é o Garré também. Enfim, podem calar minha boca. Se Deus quiser, vão calar. Mas até agora não demonstraram muita coisa. Então, cara, querendo ou não, é algo que a gente tem que visionar isso, né? Ah, João, por que o Vasco vai procurar o Vitor Sá? Porque o Vasco precisa de jogador pra isso. Pra compor elenco, pra chegar, pra ajudar o elenco do Vasco. Pra você ver o Flamengo. Flamengo te vê o Flamengo, Botafogo aí, né? Tem elencos bons, mas mesmo assim tá contratando. Porque precisa contratar, porque precisa de elenco. São 3 competições ao mesmo tempo. Então vamos lá. É um jogador de 31 anos de idade. Ele é ponta esquerda, mas também joga pela direita, ó. Ele se destaca pela ponta esquerda, também joga pela ponta direita. Também é um segundo atacante, pode fazer aquele papel ali, caso o Vasco jogue no 4-4-2, Verratti e Vitor Sá no ataque. Seria uma boa formação. O empresário do jogador não aparece aqui, tá? O agente. Na verdade aparece assim, ó, FFP Agência, é o empresário do jogador. O jogador tem passagem pelo São José, pelo um time aqui da Hungria, se eu não me engano, acho que é o país, né? Kapfenberg, pelo Laisk, pelo Wolfsburg da Alemanha, pelo Al Jazeera do Emirados Árabes e também pelo Botafogo aí, que foi o último time antes desse clube russo, né? O Krasnodar, ok? Hoje ele tá no Krasnodar da Rússia. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador, ver como que ele tá. Temporada 24 e 25, 29 jogos, 4 gols e 5 assistências. 2.080 minutos jogados. É um jogador que tá jogando, né? É um jogador que deve ser titular nessa equipe aí do Krasnodar. Temporada passada, vamos dar uma olhada? 22 jogos, 1 gol e 2 assistências. Vamos dar uma olhada na temporada que ele jogou lá pelo Botafogo, né? Pelo Brasileirão, onde ele se destacou, perdão. 56 jogos, 8 gols, 7 assistências e 3.508 minutos jogados tem um jogador com a camisa do Botafogo em 2022 e 23. Que foi a época ali que o Botafogo quase foi campeão. Só que pipocou, né? Enfim, importante saber sobre essa informação aí do Vitor Sá. Um jogador que, na minha opinião, se chegasse no Vasco hoje, seria ali um jogador para brigar pela titularidade com o Ryan, tá? Outra informação que tem, pessoal, é sobre um ponta também, né? Que é sobre o Elinho, tá? Vamos lá. O VDGcast trouxe informação há 3 dias atrás, se eu não me engano, um dia, não lembro aqui agora, acho que 3 dias, 4 dias por ali. E era o seguinte, o Vasco tá especulando e quer a contratação, tem interesse na contratação do atacante Elinho. Vamos lá, a situação do Elinho é o seguinte, tá? Olha aqui, ó, Elinho e Brenner esquentando. Aí tá aqui, apuramos que conversas com Elinho e Brenner, a gente já falou sobre o Brenner no dia de ontem, e aí tá aqui, ó, são negociações diferentes e a gente explica. A negociação de Elinho é mais complexa devido ao Toluca, que é o time ali onde o jogador joga hoje. O clube conta com o atleta, mais o Cruz Maltino, né, o Vasco da Gama, tenta um empréstimo. Difícil, mas possível, tá? E lembrando,
Além disso, tem concorrentes. O São Paulo está interessado na contratação do jogador, o Corinthians, né? O próprio Grêmio, inclusive, fez proposta, segundo informação aí, ó. Rival, Grêmio faz proposta por Elinho especulado no Vasco, tá? O Grêmio enviou proposta oficial ao Toluca do México para contratar o atacante Elinho. Inicialmente, o clube demonstrou interesse em ter o atacante até a metade da próxima temporada por empréstimo, assumindo integralmente os salários do jogador. Então, informação importantíssima para a gente saber em relação aí ao atacante Elinho. Você aprova ou não, caso o Vasco contratasse o atacante Elinho? Cara, Elinho hoje tem 25 anos de idade, joga no Toluca, valor de mercado dele é de 6 milhões e meio, né? 6 milhões e 500 ali. O valor de mercado. Ele tem ali, nessa temporada, poucos jogos. Hoje ele é reserva do Toluca, tá? Hoje ele é reserva do Toluca. Aqui, ó, 24 jogos, 3 gols, 2 cartões amarelos. 903 minutos jogados. Você pode dar uma olhada nos últimos jogos dele. Cadê? Aqui, ó. 21 minutos jogados, 90, 18, 13, 70, 21. Você vê, é um jogador reserva que entra nos jogos, às vezes não entra, às vezes joga 90 minutos, enfim. É um jogador que hoje, lá no Toluca do México, ele não conseguiu se adaptar. Mas aqui no futebol brasileiro a gente conhece muito bem, né? Era um Elinho que era muito importante no Red Bull Bragantino, que tinha excelentes números. Pode até dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver aqui, acho que é a temporada 22 e 23 que ele jogou no Bragantino. Ó, 27 jogos, 4 gols e 2 assistências. Vamos dar uma olhada na temporada 22 e 23. Não, na verdade é assim, já deu uma olhada. 21 e 22, vamos dar uma olhada aqui. 48 jogos, 6 gols e 4 assistências. Temporada 23 e 24. Acho que jogou no Bragantino ainda. Ó. 42 jogos, 12 gols e 9 assistências. Então, o Elinho tem excelentes números no Red Bull Bragantino. Mas no Toluca hoje ele é reserva. Então, cara, querendo ou não, é meio complicado. É um jogador que tá em baixa, mas que hoje, chegando no Vasco, ajudaria pra caramba. E outra, né? É um jogador que chega pra jogar na ponta direita. Diferente do Vitor Sá, que é um ponta esquerda. O Elinho, ele é realmente a posição principal dele, é a ponta direita. E aí, quero sua opinião, torcedor vascaíno, o que você acha? Aprova, não aprova? Qual é a sua opinião em relação aí ao atacante Elinho? Fala pra mim aí, deixa aqui nos comentários, ok? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like, se inscreva no canal que é muito importante, ajuda pra caramba, ative o sininho. Hypem um vídeo também, que ajuda muito, muito mesmo você hypar o vídeo, tá? É só você, ó, tela invertida no telefone, você vai ver comentários, arrasta pro lado que você vai ver ali, ó, hypar. Você clica no botão de hypar e você vai conseguir ajudar nosso canal, o nosso vídeo a ser divulgado para mais pessoas, beleza? Se gostou do conteúdo, dá moral pra gente. Aqui no nosso canal a gente tá mudando cada vez mais. Tem as notícias do Vasco da Gama, mas também tem ali os vídeos de reações, né? Que é a novidade agora do nosso canal. A gente vai postar reações dos rivais, reações ali, talvez um react quando assiste o jogo dos nossos rivais, etc. Beleza? Então é isso. Saudações vascaínas, abraço a todos, fiquem todos com Deus. Que papai do céu abençoe todos. Abraço, pessoal, fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreve no canal, não se esquece. Tamo junto.